E aí, Tecnohackers, aqui é o João. E aqui é o Julian, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Já vai pegando o seu café ou a sua cerveja. Se acomoda e vem com a gente. Então, galerinha, a gente tá aqui hoje com dois caras incríveis, acho que eu posso definir eles assim. Foram pessoas que a gente conheceu no nosso serviço, na nossa empresa. A gente trabalha atualmente na Telecom. São irmãos. Gêmeos, por sinal. Cara de um focinho do outro. Vamos estar apresentando aqui para vocês. Temos aqui primeiro o nosso digníssimo Guilherme Pereira, programador técnico. E aí? E temos também nosso digníssimo Gustavo Pereira. E aí, galera? Muito obrigado pelo convite. Então, vamos seguindo aí. Começar essa entrevista aqui. Então vamos lá. Inicialmente eu já queria logo falar de cara já. Como que foi o início, o interesse de vocês pela área, o que levou vocês principalmente até pela parte aí que, como a gente já se conhece, vocês saírem da cidade de vocês aí muito longe, muito distante, para vir estudar TI aqui na cidade bem de interior mesmo de Minas Gerais. Primeiro aí, galera, eu queria agradecer pelo convite, de coração mesmo, muito obrigado, é uma honra estar aqui, fazer parte desse trabalho aí, que com certeza vai ficar show pra caramba. E segundo, cara, acho que o interesse por TI mesmo, de primeiro contato, eu acho que veio através de games, né? Acho que com a maioria é assim. Você tá jogando e aí você vai se interessando por aquilo. Aí o Gustavo pode corrigir se eu estiver errado aí. Mas depois a gente tem uma máquina, né? A gente aí há muito tempo mesmo. Precisão de mesa, brabo. E aí, cara, aí vai surgindo interesse, né? Uma coisa meio que vai puxando a outra. Você vai mexendo com a parte de hardware, você vai achando legal. Depois você já parte para formatação. Aí você começa a entender um pouco mais do que é software, né? De como que funciona. A grosso modo, a instalação de software, ou o que ele faz, essas coisas. Então isso aí já chamou atenção, né, de início. E aí depois nós temos um tio aí, né, que trabalha como desenvolvedor também na área. E eu posso dizer que ele foi um dos grandes responsáveis a colocar isso aí na gente, né, essa semente aí na gente, no coração. Cara, TI é um trem que é muito bom e é muito ruim, né? Do amor ao ódio, muito rápido. É um trem que a gente já gostava. E aí quando surgiu a oportunidade de estar cursando TI lá no IFTM, análise de desenvolvimento de sistemas, a gente sempre foi meio doidão mesmo, assim, já gostava da área, por que não, né? Correr atrás do sonho, por que não? E acho que começou assim, aí a gente foi. A verdade é que eu não tinha muita nem ideia disso, do que era desenvolver software. Sabia o que era um software, mas para desenvolver mesmo não tinha muita ideia não. Então foi mais aí no impulso mesmo de gostar da área de TI e tudo mais. Finalmente comigo acho que foi assim. Vamos ver com o Gustavo aí. Aqueles momentos de doidura, né, que dá. Vamos meter o louco e sair por aí. Cara, você faz 18 anos, né? Já tem aquela pressão de o que eu vou fazer de faculdade. Aí você já não tinha mais nada na cabeça. Você fala, fazer TI. Não vou fazer nada mesmo, vou fazer TI. É o que tem. Já sou de maior, por que não, né? Por que não meter o louco e sair daqui? Eu acho que foi meio isso mesmo que o Guilherme falou, cara. Primeiro contato foi com o jogo mesmo, com os jogos, né? Em geral, jogamos muito aí na nossa infância, a gente dividia um computador e jogava muito. E depois realmente foi um tio nosso que hoje ele trabalha mais na parte de arquitetura mesmo, de software. Eu tive a oportunidade de depois trabalhar na mesma empresa que ele, mas ele foi o grande cara que incentivou mesmo a seguir a carreira em TI. Daí quando a gente fez 18 anos, eu me lembro que eu passei para ciência da computação em Ituiutaba. Só que, tipo, era mais longe ainda do que aí em Patrocínio, no Triângulo Mineiro.
Eu falei, cara, Ituiutaba é muito longe. Aí meio que não fui. E aí 6 meses depois passei para Patrocínio, né? Eu com o Guilherme também. E aí eu já conhecia hoje a minha esposa, mas na época ainda não era. Já conhecia ela, já morava aí, então acho que isso deu também incentivada de ir estudar em Patrocínio. Aí depois que as coisas foram acontecendo, né? À medida que tudo foi andando, foi caminhando. Mas eu acho que o start foi mais disso aí mesmo, no game. Acho que todo mundo, assim, um pouco da área, dá aquele início mesmo, dá aquele start, principalmente quando vê algumas coisas sendo feitas. Eu mesmo, assim, como eu gosto muito de algumas coisas, digamos, que eu não sou bem da parte de desenvolvimento, mas sim da parte de hacking, né? De toda essa parte de poder fuçar nas coisas, de modificar o que não deveria ser modificado. Principalmente, né? A gente na infância, né? Não tem como comprar aquele jogo que a gente queria. Vamos lá tentar aprender como que vai fazer para que é errado, mas todo mundo já fez isso na vida, né? Que é dar aquela famosa craqueada nos jogos, né? Vai pegar dar aquela burlada. E aí que a gente começa mais ainda assim, a se interessar, né? Ter aquela, porra, interessante que dá pra fazer com isso daqui. Caminho sem volta, né? Você começa no superficial, você vai mexendo, você vai ver que tem mais coisa. Você vai cavando, e você cai no abismo. TI é muito isso. Eu tive mais a experiência, assim, começar a gostar da área quando eu ganhei meu primeiro computador, que era um computador de um amigo do meu pai. Isso foi por volta que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E a gente não tinha internet, eu nem sabia o que era internet direito. A primeira vez que eu fui ter contato com a internet era através de um modem, aqueles modemzinhos de chip, que era um chip da Claro, a gente colocava crédito e usava. Mas vocês não imaginam a velocidade, nossa! É idoso, né? Pra carregar o Gmail era 2 horas. E nesse computador, por a internet ser muito ruim, ele tinha instalado vários emuladores pra mim. Então eu tinha emulador de Visual Boy, eu tinha emulador de Nintendo 64, eu tinha emulador de Super Nintendo. Coisa que eu nunca tive dinheiro pra comprar, meu pai também e minha mãe nunca tiveram condição pra fazer isso. Então ali eu comecei a ver aqueles gráficos tudo pixelado, falando, nossa, que incrível. E acho que foi daí em diante que eu comecei a querer saber mais como é que funcionava. Comecei a fazer curso também nessa área, fui vendo. Mas muito interessante. Cara, isso é muito massa, né, velho? Você tá doido. Seguindo então, galerinha, eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Você informou pra gente como que foi, como surgiu o interesse de vocês na parte de TI, mas eu queria saber como que foi o início da carreira de vocês, na parte aí de... como que vocês conversaram, se foi direto na Telecom que a gente tá trabalhando aqui hoje, eu e o Juliano no caso, ou se vocês trabalharam antes com alguma outra coisa pra área de TI, ou se foi em alguma outra área que vocês começaram. Cara, o começo eu me lembro, foi muito difícil no começo, quando a gente se mudou pra Patrocínio para estudar mesmo no Instituto Federal, nossa família conseguiu comprar um computador só, então a gente tinha um notebook, né? Era um Samsung na época, e eu lembro que a igreja que a gente frequentava lá em Timóteo, ela conseguiu me doar um outro computador que eles usavam lá. Então a gente ficou meio com esses 2 computadores que, cara, hoje, modéstia à parte, era bem ruim, mas era o que a gente tinha na época, sabe? E a gente começou estudando, no início a gente só estudava mesmo, só frequentava a faculdade. Só que depois, pra se manter na cidade, aí a gente teve que começar a trabalhar, né? Eu mesmo nem comecei como desenvolvedor, nada na área. Eu comecei a trabalhar como vendedor, trabalhava de vendedor numa loja de... uma loja de... acho que faz tudo, digamos assim, vendia tudo. Roupa, calçado, colchão. Magazine, né? Magazine, isso. Eu trabalhava de vendedor nessa loja, depois eu fui pra caixa. Aí depois de caixa, o cara teve a ideia de abrir um site, aí sim que eu comecei a pegar em TI, assim, né? Montar um site pra loja e tudo mais. Foi uma oportunidade muito bacana. E depois eu entrei por indicação do Henrique Yuji, né? Famoso japonês que a gente conhece ele. Salve! Entrei por indicação na UNET, né? Que foi onde eu conheci aí tanto
o João, quanto o Julian e uma outra galera muito massa. E aí entrei na UNET, aí já entrei como desenvolvedor. E foi aí que eu comecei, cara, pra te falar a verdade, caminhar mesmo como um desenvolvedor. Eu sei que, tipo, a faculdade foi muito boa pra aprender tudo, mas eu não vejo a faculdade em si como suficiente, cara, pra sair com uma carreira de desenvolvedor, vamos dizer, full stack, assim. E daí, lá na UNET, fiquei lá por um ano, pouco, acho que quase 2 anos, e eu tive a oportunidade mesmo de começar a atuar, tanto com Java no back-end, quanto Angular no front. E aí, dali mesmo que foi o start para outros empregos aí, outras empresas. E aí, Guilherme, como é que foi pra tu aí, cara? Pra mim foi um pouco diferente, né? O Gustavo já falou e no primeiro período a gente não trabalhava, né? O primeiro período foi mais focado na faculdade mesmo. E é onde eu acho que deu uma base muito boa, sabe, do que a gente tem hoje. Porque tem a matéria que pra mim é a principal do curso, que era a lógica de programação, né? Algoritmo e lógica de programação, famosa aí no desenvolvedores. Ali é onde você constrói a base, né, cara? Não tem, o principal lugar onde você vai aprender alguma coisa sobre programação, né? Cara, não tem como você construir o telhado da casa sem você ter a base, né? Até não pra tem galera que tá começando aí, é aquele negócio, não adianta você querer entrar de cara aí pra tentar programar sem ter aquele início, sem aprender lógica de programação. O divisor de águas também, né, Guilherme? Pelo menos pra nossa turma foi onde saiu mais gente, digamos assim. Também. Foi. Com certeza, né, cara? É ali que acontece, né? A parada mesmo. Às vezes a pessoa que tá entrando no curso, né? O pessoal que tá nos ouvindo aí não tem muita noção do que faz, né? O desenvolvimento, como que você faz isso. É ali que você vê a lógica mesmo. O algoritmo, o professor costumava falar que nada mais é que era uma receita de bolo. Né? Então você vai seguindo alguns passos para você ter um resultado final. Então ali é onde você tem que pegar firme mesmo, cara. E aí, igual que você falou, foi onde separaram os homens dos meninos, né? Eu acho que deve ter saído uns 20 da turma, mais ou menos. Só no primeiro período, que é onde tinha a matéria de algoritmo e lógica de programação. Então aí o primeiro período a gente ficou mais tranquilo, entre aspas, né? Porque tinha que estudar pra caramba. Tinha trabalho. Aí a gente morava... O nome é Hotel Santa Luzia, né? Mas é mais uma pensão lá. Cara, a internet lá era muito ruim mesmo. Então, tipo, você não conseguia fazer trabalho direito. Então você tinha que estourar lá na faculdade. Você tinha que se doar ao máximo mesmo e vir com o mínimo possível para casa, para você não ter problemas, né, para entregar trabalho, para fazer projetos, essas coisas. Então e o computador também já não ajudava, né? Aguentava ali mal o Visual G lá no famoso Portugal. Que era brabo. Já daquela pesada, né? Pra C, Code Blocks, já tava urrando o computador. Imagina se fosse Java, hein? Já não aguentava muito. A ponta de explodir. O notebook. Nossa, cara. Tá louco. Meu cara, Deus. o notebook da Samsung é um AMD ainda, sabe aqueles AMD antigo? Cara, esquentava muito, eles não têm noção. Muito louco, cara, ficava no colo assim, você não conseguia nem segurar aí no colo. Muito doido. Mas aí, do segundo período pra frente, já não tinha mais essa regalia de conseguir, né? De só estudar e ficar só por conta da faculdade, então teve que começar a trabalhar. E aí eu comecei mesmo, foi na famosa Paga Nós. A concorrente aí da UNET lá em Patrocínio. Eu comecei como ajudante instalador de antenas, né? Que mexia só com via rádio na época. E foi assim, cara, assim, não tinha muito segredo, né? Era um trampo mais braçal mesmo, de chegar, furar, pegar a antena e mirar pra torre, e aí passava cabo, essas coisas. Mas aí já comecei a ver um pouco mais a parte de configuração de roteador, essas coisas. Então aí foi me dando uma base boa, sabe? Fazer roteamento,
DNS, DHCP, que não tinha muita noção, e eu fui pegando com isso assim, é lógico, era muito básico, porque eu só chegava lá e configurava o basicão mesmo para funcionar, e já tinha que ir para outro lugar, né? Mas aí de vez em quando pegava algumas manutenções, né? Por mais que tava como ajudante, você ia ali e conseguia absorver bastante do técnico e tudo mais. Então foi bom, foi um tempo muito bom também. Tirando as partes ruins, né? Que todo trampo tem, né? Todo trabalho tem que ter aquela parte ruim, né? Senão Cara, não tem jeito. Cair numas lajes aí, velho, de meio palmo. Você não passava nada, só o braço, sabe? Você ainda tem que descer cabo de tubulação, sair de lá todo sujo. Era treta, velho. Mas foi o que deu o start aí, sabe? Até um ponto que eu queria até comentar, assim, sobre... porque existe uma grande diferença entre você estudar a área de TI e você começar a trabalhar na área. Com certeza. Você realmente entrar no mercado e, tipo assim, aprender até sobre esse ponto que vocês disseram aí. Primeiramente pro Gustavo, até sobre a parte de que ele começou como vendedor, foi pra caixa, para depois a decisão ali de tá criando um site. Como foi? Ele meio que foi tipo, se te jogou e se vira aí e faz pra mim. Foi meio que isso mesmo? Foi bem isso aí, cara. Tipo, acho que como ele sabia, né, meu patrão, até o Isaac, o Vinícius aí, se for escutar, salve pra eles também. Como eu tava ali dentro e eles sabiam que eu cursava no Instituto Federal um curso de desenvolvimento, de programação, por assim dizer, acho que surgiu essa ideia, sabe, de fazer algum site, de tentar uma venda no futuro e-commerce. E na época, cara, acho que como eu tava no segundo período, terceiro período, eu não manjava muito também, sabe, eu tinha visto que lógica de programação, algumas outras matérias em C, eu não ia fazer um site em C. Fez o site em Portugal? Aí o que aconteceu? Conversando, o Isaac optou por fazer por contratar uma plataforma, cara. Era a plataforma da UOL na época, que já vinha com o e-commerce integrado e eu consegui fazer poucas coisas. Tipo, o que eu mais conseguia mexer mesmo na plataforma era a questão de CSS, de estilização, onde vai ficar o logo, cor da página, né? Cor do site da loja, essas coisas eu consegui atuar. Então eu comecei como um programador de CSS, basicamente. E é óbvio, a gente tinha noção do que rolava por trás, das requisições que fazia para pagamento, tudo mais, mas o que eu conseguia mexer de fato era com CSS. Então era a única coisa que eu mexia ali no site, né? Só o CSS mesmo. E em paralelo eu estudava no IFTM. Então começou a carreira de desenvolvedor assim, mexendo com CSS. Massa, né? E você, Guilherme, sobre a parte de iniciar mesmo na parte de programação, que é o que você faz hoje, independente faça trabalho com TI, porque o Gustavo em si, ele já iniciou como na área de TI, já trabalhando como programador, né? Meio que programador ali na CSS, estilizador CSS, mas né? Estilizador, né? Sim. Não vou julgar. Então, Não pode. Cara, pra mim já foi diferente, né? O caminho foi um pouco distinto, né? Eu não entrei já mexendo com dev, né? Eu tinha um trabalho em redes, né? Fui despedido ainda. A Unet me chamou pra salve por Down também, pra estar atuando como suporte lá, né? Foi aí onde nós nos conhecemos, né? Pegando aquela equipe lá, raiz mesmo, que tinha muita pouca gente, mas tinha muita pouca gente boa, cara. Lá eu acho que, assim, foi onde eu me desenvolvi bastante, sabe? Em TI. A gente tinha uma equipe bem fechada lá e a gente pegava os problemas e desenvolvia mesmo, resolvia. Então ali minha parte de redes foi onde eu melhorei 100%, cara, né? Trabalhando ali no suporte. Mas ainda eu não tava onde eu queria, sabe? Porque, assim, tá em TI, mas TI é muito amplo, né, cara? TI é uma área muito ampla, você tem... Até pra quem tá ouvindo e não é da área de TI,
a gente não conserta a cafeteira, tá? É isso, cara. É tipo isso, velho. É muito amplo, né? Você tem o cara que mexe com manutenção de impressora, você tem o cara que faz peça, tem o cara que faz software, tem o cara que mexe com redes, que por sinal eu quero bem longe de mim, nada contra Que isso, o cara. pessoal que mexe, mas Poxa, você tá doido, você tá doido. Porra, cara, que isso. Mas enfim, né? Aí depois de algum tempo lá no suporte, eu recebi o convite para estar integrando lá e auxiliando no setor de engenharia de redes. E foi outro período também muito bom para mim, mas ainda não estava onde eu queria. Aí chegando perto da época do casamento, então eu precisava tomar uma decisão, um rumo na vida, né? Porque já tava. Uma vergonha na cara, né? Porque tava vai casar, virar um homem de casa, né? Dono de casa e É treta, né? Mas, enfim, aí, cara, eu fui. Foi onde eu entrei no processo seletivo de uma empresa. Fui para Recife na época, mas o salário não era um trem que era chamativo assim aos olhos, sabe? Só que aí, similar a isso, né? A Unet, a mesma empresa, me fez uma proposta de eu estar me mudando para a parte de Minas e eu estar assumindo aí a parte de BI, né? Business Intelligence, para quem não sabe muito aí sobre o termo. até sobre BI, porque é um assunto que é meio que novo, né? Tá iniciando, tá começando a ter uma certa. É um ramo que vem com força, né? Vem maior com força. interesse. Que tá vindo muito forte aí na área. Dá uma introduçãozinha aí pro pessoal, você que já trabalhou, como que é, o que um cara de BI faz, né? O que exatamente é isso? BI, isso aí, o cara tá crescendo muito na área, um conceito muito bom, muito importante dentro da empresa, né? Que é onde o profissional de TI ele tem acesso aos dados, né? Todas as informações ali da empresa. E ele vai trabalhar produzindo ali relatórios, produzindo gráficos, né? Ajudar na tomada de decisão da empresa, né? De você poder escolher melhor com base em dados, né? Que é o que funciona. Então é uma área muito, muito bacana, que você tem acesso ali, você sabe o que a empresa é mesmo, sabe? Quando você pega esses dados, você vê o que realmente está acontecendo, um exemplo, o que está vendendo, o que está cancelando, o quanto está faturando. É uma área muito bacana e você consegue proporcionar para os gestores, né? É uma base bem sólida para que ele possa tomar as decisões com mais facilidade, sabe? Com mais assertividade também. Você mostra o que funciona e o que não funciona, né? Então eu fui para mexer lá inicialmente com BI, em Patos de Minas, só que semelhante a isso, tinha alguns projetos para estar desenvolvendo. Então, tipo assim, meio que a gente achava alguns erros, né? Como o sistema lá era terceirizado, a gente precisava desenvolver algumas coisas para estar solucionando os problemas. Então, aí eu comecei a trabalhar mesmo, digamos assim, com desenvolvimento. É claro, a gente já estudava por fora bastante. Aquele projeto, né? Angular, Java, já meio que comia isso aí, né? Pra você ter o que apresentar no mercado, né? Quando você sair da faculdade, né? Ainda teve o TCC antes, que depois a gente pode falar um pouco sobre, que cara, foi surreal, né? É um trem que, pelo menos lá no IFTM, a gente tinha que desenvolver uma aplicação, né? Defender ela, documentar ela, apresentar tudo mais. Então foi trabalhoso. Então, para isso eu tinha que estudar bastante. Então eu já tinha muita noção do que vinha rolando no mercado e tal, mas ainda não tinha trabalhado. Lá em Patos foi onde eu tive o contato mesmo com desenvolvimento. Aí desenvolvi algumas aplicações internas lá para a empresa, trabalhava meio que acoplado ao setor de desenvolvimento, né? Então a gente caminhava junto lá e ia desenvolvendo as aplicações. Além de fazer o BI, né? É isso. E no caso, você me falou que uma das dificuldades que você teve foi no desenvolvimento do TCC.
Você pode falar pra gente um pouquinho mais, tanto o Guilherme quanto o Gustavo, as dificuldades que vocês enfrentaram tanto naquela época? Por parte do início a gente já verificou, né? O Gustavo na parte ali do vendedor, que começou como vendedor, foi passando, teve que aprender como que estilizava no CSS. O Guilherme aprendeu, começou na parte de redes, depois foi passando, foi tomando mais interesse na parte de desenvolvimento. E quais foram as dificuldades nesse meio termo que vocês têm? Que foi do período de transição da tecnologia que a gente trabalha com a parte de desenvolvimento exato agora. Eu acho que assim, a primeira dificuldade, cara, era em relação à administração do tempo, né? Quando eu caí na Onet, que foi meu primeiro contato com o desenvolvimento, lá eu melhorei, acho que também uns 100%. Foi onde eu tive o primeiro contato com as tecnologias que eu trabalho hoje. Que eu tive contato com Java no back-end, utilizando Spring Boot, que é um framework ali de Java, e tive contato com Angular também, que é um framework de front-end. Desculpa interromper, mas o que seria um framework? Você consegue explicar para o pessoal que não entende um pouquinho? Vamos lá. O framework mais ou menos é uma ferramenta que agiliza o desenvolvimento naquela linguagem de programação, né? A gente tem, por exemplo, o Java, é uma linguagem de programação muito robusta, que consegue suportar muita coisa, só que se a gente for mexer com Java puro, o desenvolvimento ele se torna muito demorado, e é uma coisa que o mercado ele não perdoa, né? A demora no desenvolvimento. Tempo é dinheiro, né? Então tempo é dinheiro. Então a gente utiliza framework para conseguir acelerar esse processo de desenvolvimento. E em Java, hoje, o que eu conheço é o melhor framework, pelo menos daí dos estados que eu andei, é o Spring, é todo mundo que utiliza. Então, ter o contato com esse cara na Onet foi algo muito bom, sabe, para mim. Então, eu tive contato primeiro com o Spring aí na Onet Telecom, e a gente desenvolvia aplicações, como o Guilherme mencionou, que o software contratado terceirizadamente, né, não resolvia. Então a gente fazia aplicações mesmo para tapar o buraco. E em paralelo a gente tinha a faculdade, né? E essa administração do tempo eu acho que foi crucial. Eu lembro que, né, pelo menos na turma que começou, né, com a gente, formou só eu e o Guilherme, né, na formatura que estava da turma que começou com a gente, foi só eu e o Guilherme. Que é algo muito normal, né, no curso. E um semestre depois o Henrique, né, que foi o cara que trabalhou comigo lá na Onet também, acabou formando. Mas inclusive, é um dos nossos próximos convidados, tá? Salve, Henrique. Moleque bom, hein? Fica ligado, hein, pessoal. E daí, cara, essa dificuldade de administração de tempo mesmo, né? Eu lembro que no meu dia de defesa de TCC, eu tive de pedir folga. Pedi folga pro Peps, porque Peps era o nosso gestor na Onet na época. Eu tive de pedir folga pro Peps porque, cara, ainda não tava pronto. Então eu meio que fui ali 24 ou 48 horas virado, não lembro. Porque eu tinha que acabar de fazer pelo menos a validação, né? Que tinha que fazer no software e tudo ali. Porque eu ia passar pelaquela sabatina que a banca faz. Então meio que fui sem dormir mesmo, já emendei lá, acabei as regras de negócio que tinha pra implementar. E foi nos 48, assim, do segundo tempo. Mas eu acho que a principal dificuldade era essa, né, cara? Na época da faculdade, de conciliar. Acho que aí depois que eu saí da faculdade, a gente pode falar depois aí e complementando. Maravilha. Guilherme, você pode falar um pouco da sua experiência pra gente também? Posso, com certeza. O Gustavo falou muito aí também, cara, do principal problema. Tempo. Eu caracterizo o principal problema é tempo. Então, tanto que quando eu conversava com a galera que estava alguns períodos para trás, né, da faculdade, eu já falava, cara, já pensa na sua ideia e tenta começar a desenvolver isso aí o quanto antes, porque se deixar para a última hora, vai faltar tempo. E realmente, cara, a gente que trabalha, né, e estuda, conciliar os dois é algo custoso. Vários dias dormindo 4 horas por noite e depois indo trabalhar. Você trabalha o dia inteiro e aí a parte da noite você estuda, né, na faculdade. Isso. E aí a parte que sobra tempo, entre aspas, se você fazer alguma coisa é de madrugada, cara. Então, essa conciliação de tempo, ela é um pouco apertada. E você também não pode ficar muito virado, senão você vai trabalhar mal e aí você vai ser mandado embora. Então, assim, é meio que uma catraca que ela
ela precisa ficar girando. Então você tem que tomar muito cuidado ao administrar esse tempo aí. Então o meu conselho para a galera que está fazendo o curso, está cursando na área, começa o quanto antes para não ter problema. Pra não fazer que nem o Gustavo, né? Então, Aos 48 do segundo tempo, né? cara, eu acho que assim, o meu Exato. também não posso falar muito, porque foi assim, cara, a última semana, antes da apresentação do TCC, foi algo surreal, cara. Qualidade de vida tava zero mesmo, sabe? Tipo, eu lembro que eu tive que pegar uma folga também, eu acho que um dia antes ou 2 dias antes no serviço, porque eu tava testando a aplicação na última semana, cara, e eu encontrei alguns erros lá, e eu precisava corrigir, porque se eu não corrigisse, a banca ia me reprovar, cara. Então, eu fiquei também uns 48 ou 72 horas até virado. Se tirar as cochilas, era uma cochila de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, né, para tentar passar, né? O objetivo era esse. E outra ressalva também foi na utilização da linguagem, cara. Hoje eu continuo mexendo com Java e Angular, né? Atualmente eu trabalho com Java e Ionic, né? Que é um framework também parecido demais ali com Angular. Mas na época eu não tinha tanto domínio, sabe? Até sobre a linguagem e sobre as ferramentas, né? Sobre os frameworks e sobre a linguagem. Então isso aí eu perdi muito tempo pesquisando, sabe? Por exemplo, tinha que colocar uma autenticação de 2 níveis no sistema e eu não sabia como é que eu vou fazer agora, cara. Como é que eu vou fazer para separar a autenticação aqui? Nunca fiz isso na vida, sabe? Então, tipo, tinha que estudar muito para pegar na marra mesmo e botar na aplicação para funcionar. Então, foi um período tenso, viu? Até voltando a alguns assuntos que vocês mencionaram anteriormente, eu queria até falar sobre essa parte principalmente do que vocês disseram em relação à faculdade. Eu me lembro bem que na época da faculdade, chegou nos últimos períodos ali, tinha uma certa, assim, um pouco iam, às vezes não iam, eu sei que acaba acontecendo. Mas principalmente pro pessoal que tá fazendo, tá iniciando aí, tá começando aí, para a questão de aprender e ficar muito preso em relação à faculdade, ao aprendizado que tem na faculdade. Como foi, eu até por conhecer você, eu sei que vocês estudaram muito por fora e queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essas questões de não ter, sobre a opinião de vocês mesmo, né, na verdade, sobre ficar muito preso na grade curricular da faculdade. Cara, assim, se você ficar preso, eu não vou falar mal, sabe, nem que é arcaico, nem nada disso, mas a verdade é que se você ficar preso 100% aquilo ali, seu espaço de mercado diminui muito, sabe? Por exemplo, na faculdade eu só aprendi Java, não aprendi nenhum framework Java. E hoje você vê muito... É o principal que você usa, né? Sim, você vê muito Java, mas você, tipo, nunca vi Spring Boot na vida. E hoje é raro você ver um Java sem Spring Boot. Ou, um exemplo, eu vi Java, mas não vi JPA. Java Persistence Applications, que é do Java, mas eu não vi na faculdade, entendeu? E hoje raramente eu trabalho sem JPA. Então, assim, se você ficar só preso naquilo, você não se desenvolve, sabe? Você vai ficar dentro de um casulo, né? E você não vai sair daquilo. Front-end, por exemplo, pra galera que não sabe, né? A gente tá falando muito de back-end, front-end, mas contextualizando, back-end é a parte que fica oculta, né? Ou que fica por trás do sistema, onde fica a lógica, onde acontece o negócio. E front-end que faz tudo funcionar. Exato, né? Faz tudo funcionar. E front-end é a parte de estilização, né? É o que você vê na tela, né? O CSS, a estilização, né? Que o Gustavo começou a trabalhar lá. Mas na faculdade eu vi muito pouco front-end, sabe?
Eu vi PHP que você mexia com tudo meio que integrado, você fazia back, front, fazia lá uma APIzinha e beleza, sabe? Mas o front mesmo eu já aprendi o Angular, o Ionic, e tudo isso por conta própria, sabe? E hoje é o que eu utilizo. Então, se eu fosse só ficar preso no que a faculdade me passaria, talvez eu não teria o emprego que eu tenho hoje. Então, é muito importante você correr por fora. Eu acho que nem talvez, né, Guilherme? Acho que certamente você não teria, cara. Sendo sim, bem sim, sincero, certamente. cara. No último período eu ficava mais na cantina do que na sala de aula. Talvez eu fui bem modesto mesmo. Isso, por isso que eu tava até comentando. Vocês, eu lembro Sim. demais de sempre chegar ali na É. cantina. Ao invés de vocês estarem na aula, vocês já estavam ali desde cedo, ao invés de ter ido pra aula, tava ali estudando. É meio que matando aula pra estudar, né? Que Então, Estudei é no bom ressaltar isso aí, viu? A gente tava na cantina, né, comendo salgado, não. A gente ia pra lá É, né? cedo, cara. Também, né, faz parte, mas a gente ia pra lá cedo, cara, e a gente buscava aprender esse tipo de coisa, sabe? Eu lembro que no último período ele ficou só 4, né, da turma. Ficou eu, Gustavo, o japonês e o Fael. E, cara, Tá, Rafael. Salve, Fael. E a gente tentava aprender o máximo que a gente conseguia. E às vezes você entrava para dentro da sala, assim, nada contra essas matérias, mas você tava tendo uma aula de ética lá. Assim, a ética você aprende em casa, entendeu? Eu quero aprender a desenvolver. Então, não ia perder tempo com isso. Eu tava, sendo sincero, eu tava na cantina estudando. Então era melhor, né? Acho que é um dilema também, né? Porque a gente que cursou na faculdade federal, a gente tem acho que nem só a federal, mas todas, a gente tem um limite de frequência, né? E eu lembro também, igual o Julian falou, que no último período em si, foi bem quase. Eu usei aí no máximo meu limite de frequência, eu acho que de todas as matérias. A gente tinha que estar em algumas aulas, porque senão você era reprovado, mesmo com nota. Então, eu usei muito mesmo aí a questão de 70% de frequência. Eu assisti o que tinha que assistir mesmo, cara, porque, igual o Júlio falou aí, cara, modéstia à parte, né? A gente aprende muitas coisas na faculdade, mas se a gente for pegar por base o que a gente aprendeu, cara, não sei se a gente teria um mercado de trabalho, sabe? Um mercado de trabalho só para aquilo que a gente aprendeu dentro da... Até falando disso, principalmente... o que eu ia falar? Google. Muitas vezes a faculdade ela é considerada mais como uma base, né? Até mesmo os professores que estão lá, Isso. muitos deles são bons profissionais de programação, eles têm muito conhecimento lógico. O problema é que, como eles estão lá passando uma matéria que está na grade curricular, muitas vezes essa matéria não está tão atualizada. Então pode ser que nem... Na maioria dos casos não está, na verdade. Até sobre esse ponto que eu queria mencionar, para quem está iniciando, né? Levar a faculdade, olhar a faculdade como, tipo assim, eu tô aqui para aprender o início do que pode me levar. Exatamente isso, cara. Principalmente eu acho que algumas matérias são realmente muito importantes, principalmente para quem quer trabalhar com banco de dados, entender a parte de modelagem do banco, algoritmo, entender realmente, eu acho até mais, na verdade, por exemplo, matérias como algoritmo, estrutura de dados. Na faculdade elas ensinam de uma forma melhor e te dão a base, né? Que é a base, eu acho que são as melhores matérias para você aprender. A parte de modelagem é melhor do que a parte de banco de dados, para te falar a verdade da faculdade também. Porque ali é onde que, você começa, principalmente para quem entra na faculdade sem nenhum tipo de conhecimento sobre a área, é ali onde dá um start ali do caralho, é isso aqui que é assim que funciona. Porque a maioria das pessoas olham as aplicações do lado de fora e pensa, programação eu vou digitar aqui computador, Faça tal coisa. faça essa tela aparecer. Aí, como mágico, o computador mostra a tela. E magicamente, né? E magicamente vai aparecer ali, vai fazer funcionar. Como principalmente, eu acho que quem trabalha muito mais na parte de hardware sabe muito bem disso. Que as pessoas enxergam meio como
Você fica o dia inteiro sentado e fala uns negócios pro computador Ele aí faz. e ele volta a funcionar. Não é assim. Ele faz. E sendo honesto também, né, cara? Tipo, nem tem como cobrar a faculdade pelo prazo do curso também, né? Igual você falou, cara, a gente tem a matéria de banco de dados. Não tem como a gente ver todos os bancos de dados. Pra te falar a verdade, todos os bancos que eu mexi na minha vida profissional, nenhum deles eu aprendi na faculdade. Até porque eu acho que não tem nem tempo, né? Da mesma forma as linguagens, né? Java eu ainda até vi na faculdade, mas como o Guilherme falou aí, linguagem de front-end específica nenhuma na época. Mas se for focar em linguagem, né, a faculdade, aí a gente seria um pouco injusto. Então, eu também concordo com o Júlia quando ele diz que as matérias de lógica, de modelagem são as mais importantes, cara. E isso a gente realmente precisa dar valor. Porque quando você aprende bem isso, você consegue puxar por fora, né, o aprendizado dessas outras linguagens, que realmente o dev tem que ir atrás. Porque se ele for esperar só as linguagens que ele aprende na faculdade em si mesmo, eu não vejo uma maneira do cara sair bem no mercado de trabalho, sendo sincero. Até em relação a essa parte aí de banco de dados, eu mesmo fui começar a compreender, não, digamos que a parte de modelagem de banco de dados, para mim foi extremamente importante para mim entender como funciona o banco de dados. Porque chegou na matéria realmente de banco de dados, eu não consegui, tipo, fixar muita coisa sobre, por exemplo, fazer consultas e coisas do tipo, que eu comecei, principalmente como eu tô estudando assim uma parte mais de segurança, principalmente agora que eu comecei a ir um pouco para aprender sobre como funciona a segurança em aplicações web, e um dos principais tipos de vetores para tipo ataque são o famoso SQL injection, né? Que é você literalmente fazer ele conseguir enganar a aplicação para fazer consultas que não deveriam. Porém, como eu entendia, eu não sabia como fazer as consultas, para mim começou um pouco de uma forma um pouco difícil, porque eu não sabia como criar uma consulta da forma correta. Mas toda a parte da modelagem, entender como o banco funciona por trás ali, né? Como é, digamos, o back-end ali do banco de dados, né? Assim, não, como ele realmente funciona é muito importante. Só, Julian, só ressaltando aí, às vezes quem tá ouvindo a gente também não é 100% da área, a gente fala banco de dados, a pessoa fala, o que é isso? É literalmente um banco, né? O que um banco faz? Ele guarda dados, então ele vai armazenar toda a informação que tá lá na aplicação, né? Onde você salva tudo, né? Às vezes informações do usuário ou da empresa, essas coisas. Então, o que você faz para aqui, aproveitando, né, já para você mexer, o Instagram, que é onde a gente também vai estar publicando todo o marketing aqui, e ele possui um banco de dados. E não é à toa que toda vez que você vai acessar o Instagram, o que ele faz? Ele consulta o seu usuário e a sua senha no banco de dados de todos os usuários que o Instagram tem e retorna, fala, olha, o João tem um cadastro aqui com a gente, tá no João.Gabriel99, quem quiser seguir lá, dá vontade. Ele pode acessar, ele falou, tá tentando acessar aqui, tá tentando acessar o cadastro dele aqui com a gente. Então ele faz uma consulta no banco e essa consulta retorna o quê? Todo o meu feed, toda a minha página do Instagram. É mais ou menos assim que funciona. E só dando mais uma base aqui, aproveitando que o pessoal tá falando dessa parte toda de banco de dados, de notificação, a gente falou mais cedo sobre receita de bolo. A parte de modelagem de banco de dados, a parte ali de algoritmo, né, estrutura de programação, tudo isso é a receita de bolo. Agora, os ingredientes, a gente pode falar que cada ingrediente seria uma linguagem de programação diferente. Então eu posso juntar várias linguagens de programação? Posso. Eu posso colocar mais uma linguagem de programação no meio dessa receita? Posso. Só que eu primeiro preciso entender como que essa receita funciona, como que eu vou fazer essa receita, para aí sim eu ter um resultado final muito bom lá na frente. Porque vai que no meio do desenvolvimento vou colocar aqui, vamos supor, tô fazendo uma receita, no lugar de colocar ovo aqui, eu tô colocando, vou colocar um liquidificador aqui no meio. Tentar entender o que você tá fazendo pra não ficar criando a famosa gambiarra, né, que todo mundo gosta muito de fazer, mas que, assim,
olhando principalmente, eu que costumo enxergar muito as coisas mais pelo lado de segurança mesmo da aplicação, você tá causando, na verdade, ao invés de você tá corrigindo o seu problema, você tá causando dois problemas. O que você não corrigiu e criando um novo. Falando um pouco sobre segurança aí, né? Segurança da informação, outra área que está muito, mas muito em alta aí no momento. Quando a gente vem para o mercado de trabalho, né, de consultoria de TI mesmo, que é onde eu estou atuando hoje, e o Gustavo também, né, que é empresas que elas fazem o desenvolvimento mesmo de aplicação para algum cliente. Então, o trabalho mesmo é focado em desenvolver aplicações, né? Você vê o quão importante, cara, é essa parte de segurança da informação. Cara, você tem que zelar pelos dados do cliente seu, né? Você não pode deixar vazar ali nenhuma informação. Então, assim, é outra área que vale muito a pena estar investindo também. E tá cercando ali, né? Pra tá evitando ataques, essas coisas, né? Recentemente nós podemos até falar sobre isso aí. A eleição teve um ataque no né? TSE. Tava podendo justificar o voto online, né? E a apuração também desses votos estava sendo feita online. De que maneira? As urnas eletrônicas estavam enviando, né, os votos para uma central e depois lá era feita essa contagem e aonde era exibido aí o resultado via portal e aplicativo, né, para qualquer usuário aqui no Brasil. Aí a gente teve um ataque lá que atrasou muito, né, na apuração. Muito mesmo. Ainda assim, graças a Deus não teve um problema, né, de tipo assim, de roubo de votos, ou de apagar os dados, não teve isso, né? A segurança lá ainda ficou bem fechada, né? Eles conseguiram bloquear ali isso, né? E manter a integridade dos dados. Mas você vê que um ataque gerou um atraso enorme, cara, na apuração da eleição. Então essa área de segurança aí, isso é de extrema importância, em criptografar os dados que transitam na internet e tudo mais. Muita gente não sabe, né, mas a internet ela é uma grande rede pública, né? Então qualquer um pode colocar o que quiser, qualquer um pode fazer o que quiser. E esses dados, essas informações, ela tramita, né, nessa rede com enorme frequência, né, de um lado para o outro. Então pessoas que tentam raptar esses dados é o que mais tem. Então é muito importante você estar criptografando aí esses dados e trabalhando em outras políticas de segurança para estar evitando certos problemas. Não só criptografando dados, mas tem várias formas que você tem que fazer validações de forma correta. Tem muita coisa. Dentro de aplicações que a parte que eu gosto de falar agora, né? Aí é sua área, né, Júlio? Vamos puxar um pouquinho mais sobre isso. Muitos desenvolvedores, muito da galera de dev mesmo, costuma negligenciar essa parte. Que é o grande problema, porque você, na maioria das vezes, tentando criar algo simples, tentando facilitar o seu serviço. Mas muitas vezes até tem vários frameworks que tem formas de tentar manter as aplicações mais atualizadas. Nem sempre é tão complicado assim, nem sempre é uma mudança tão grande que tem que ser feita. Mas até referenciando a isso, como o Guilherme já começou a falar sobre como trabalhar depois que foi para uma grande corporação. É o Gustavo, que trabalha em um grande banco aí nacional. Até queria saber de você como é tratada essa parte em grandes corporações, assim, bancárias, no caso. Só dando uma adenda aqui também, aproveitando essa parte de segurança que a gente tá falando, porque um pouquinho já deixa o Gustavo tá falando pra gente sobre a questão do banco, que a gente pode dar um exemplo que realmente, por mais que você tenha um sistema seguro, você ainda pode sofrer um ataque, que foi o caso do YouTube, caiu até pouco tempo atrás, que ele sofreu um ataque DDoS em massa que afetou praticamente o YouTube inteiro. Sim, e o YouTube já é um site, um servidor muito bom. Na verdade, não foi só o YouTube, foi um grande ataque em massa que
que ocorreu em várias aplicações. Isso. Para quem está se perguntando o que é DDoS, praticamente seria um serviço de negação distribuída. Então, eles mandam diversas informações para poder negar o funcionamento de determinado site. Isso, para derrubar mesmo o site. Derrubar mesmo, isso. Derrubar a aplicação. A Julia tem mais conhecimento nessa parte que eu, então se eu falar alguma coisa errada, ele tá aqui para corrigir. Então, assim, é um que a gente pode dar. Sim, eu acho que nesse ponto, cara, acho que, como o Julian citou aí, depois que saí da Onet, né, caí em uma consultoria enorme, não precisa nem te falar o nome, mas atualmente a segunda maior consultoria de TI. Então eu me mudei para São Paulo para trabalhar nessa consultoria. Foi um tempo, cara, muito bom, muito bom. Eu acho que hoje eu entrei como programador júnior e hoje já ocupo um cargo de pleno. Então, se eu desenvolvi muito foi dentro dessa empresa. E lá eu, até hoje, na verdade, eu já saí dessa outra empresa. Hoje eu atuo numa outra consultoria que é mais ou menos a 8ª do ranking das maiores do mundo, mas eu continuo atuando para o mesmo cliente, né? Eu trabalho para um dos 5 maiores bancos hoje no Brasil e a principal preocupação deles é, obviamente, com a segurança dos dados e tudo mais, mas com a integração do que o Julian acabou de falar, né? Do desenvolvedor com a equipe de segurança e com a equipe de operações, porque a galera acha que eu sou desenvolvedor. Para quem tá de fora, acha que o cara é um desenvolvedor e vai lá e faz tudo, né? Fica até uma dica aí para quem tá começando na área, estudar o conceito de DevSecOps. DevSecOps, né? Que inclusive é uma das áreas que tá vindo muito forte também. Porque eu acho que cada dia mais o Brasil sempre teve um padrão de não se importar muito com a parte de segurança em aplicações. Mas até principalmente nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente com a implantação da LGPD, mudou muito o conceito de como as pessoas, até mesmo pequenas, médias corporações enxergam a parte de segurança. Com certeza. Eu acho que... Só interrompendo aí sobre essa LGPD, sei lá. LGPD. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados. Confundindo as siglas aqui. Recentemente teve até um documentário aqui, cliente que eu trabalho hoje, né, que é uma fabricante de aço, uma das maiores aí que a gente conhece, e teve uma matéria focado só nessa lei, cara. Você vê o tanto que o pessoal tá preocupado mesmo com a proteção de dados, com informações que talvez algum cliente possa obter. Realmente isso aí hoje em dia é uma preocupação enorme. E pro Gustavo ainda que tem como cliente um banco, né, ele vai poder falar melhor. Eu acho que o pessoal ainda tem um pouco o grau de preocupação com isso ainda um pouco mais elevado, né, cara? Com certeza, cara. Eu acho que o surgimento dos bancos digitais também colaboraram muito para isso tudo, sabe? A gente tinha aí grandes bancos aí no Brasil, e com o surgimento dos bancos digitais, a gente pode citar aí o Nubank como o maior exemplo hoje disso. Meio que revolucionaram, cara, como é que a gente faz tudo hoje, né? Então, eu, por exemplo, já não utilizo, ou pelo menos evito ao máximo, comparecer a uma agência física, né? Eu faço tudo pelo aplicativo do banco, tudo pelo internet bank e por meios digitais. Então, a gente teve um aumento aí significativo, bem significativo, para falar a verdade, no fluxo de dados, né? Que um banco recebe hoje. Então, eu acho que, cara, esse conceito de DevSecOps, cara, é uma das coisas que mais cresceu olhando como cliente dentro desse banco. Porque, igual o Julian falou, cara, não adianta o dev desenvolver negligenciando os padrões de segurança, né? E é preciso também que tenha uma equipe para desenvolver, ou pelo menos definir os padrões de segurança. Isso. Definir como vai ser, o que tá errado, até chegar a fazer, isso. Por exemplo, hoje existe até
algo que é chamado, na verdade é algo bem antigo, mas está se tornando mais popular nos últimos anos dentro do nosso país, que é o pentest, que é a pessoa realmente que é basicamente um hacker que tá ali para fazer testes mesmo de segurança e ver onde tá os erros ali nas aplicações. Muito em alta. Muito em alta isso aí, cara. Até a área que eu tô seguindo e que eu pretendo continuar aí na carreira. Acho que recentemente teve um menino, acho que 16 anos, né, que descobriu um bug. 14. 14 anos, descobriu um bug no Instagram, é isso mesmo? Isso mesmo, ele ganhou cara, um bounty. Uma nota. Acho que foi $25 mil, se não me engano. Parece que ele tava esperando um valor, né, e recebeu um valor muito melhor. Pra quem não sabe, gente, mais uma vez contextualizando aqui, bug é um problema, uma falha que tem em alguma aplicação, né? Então, quando algo não está funcionando perfeitamente como devia, no nosso meio a gente trata como um bug, né? E nesse caso que a gente está citando como exemplo aqui, um menino de apenas 16 anos, ele conseguiu achar uma falha em um dos serviços que o Instagram utiliza, né? E ele recebeu um dinheiro bom, uma boa recompensa aí por isso. Se não me engano, foi uma API de uma questão de filtros que estava deixando fazer uma requisição de se eu não me engano, era um XSS na aplicação. Que é isso até. Grandes empresas, por exemplo, já de outras áreas já se importam muito mais do que o que a gente tá, porque no Brasil tá meio que só começando. Por exemplo, grandes empresas do mundo já tem esses programas que por exemplo, até que o Guilherme tá mencionando, que são os bug bounties, que é meio que o nome é meio que recompensa por bugs, né? Recompensa por falhas, na verdade, né? Bem bugs, seria mais falha de segurança. Que hoje até algumas empresas, por exemplo, o que eu vi, o Nubank entrou na HackerOne recentemente estão amadurecendo mais para esse lado de segurança mesmo as empresas. Continuando falando sobre isso, cara, como o pessoal todo mundo já falou, acho que é importante também trazer uma definição pra galera que não é mais da área, né? Que existe aquela diferença entre um hacker e um cracker, né? Galera meio que acha que é tudo a mesma coisa, mas existe o bom e o ruim, né? Depois o Julian até pode falar um pouco mais sobre isso. Mas até hoje até criaram meio que uma coisa para definir, que é o hacker ético, ethical hacker, né? Para tentar dar uma amenizada nessa forma que é dita, né? E eu acho que, voltando para o conceito de DevSecOps, cara, a gente não pode esquecer também do pessoal de operações, que é quem dá a sustentação, né? Tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para a equipe de segurança. Hoje no mercado a gente já tem ótimas ferramentas, por exemplo, onde eu trabalho, nessas duas consultorias que eu pude atuar, a gente já tem ferramentas que ao realizar o deploy da aplicação, né, antes, na verdade, de realizar o deploy da aplicação em algum servidor, o código desenvolvido ali, ele passa por uma série de análises para ver se é encontrado alguma vulnerabilidade, como, por exemplo, já citado aqui o SQL Injection, como existe tantas outras, vulnerabilidades, bugs, code smell também, que você está repetindo muitas vezes o mesmo código. Então a gente pode citar algumas ferramentas, por exemplo, como o SonarQube hoje, que é uma ferramenta que faz análise estática do código. A gente tem o Jenkins também, junto com o Fortify, que faz várias análises de segurança também dentro do código. Então assim, é um conceito, cara, que tem crescido muito. Hoje desenvolver, eu posso dizer que ficou muito mais difícil para o desenvolvedor, mas para o pessoal de segurança, acho que ficou muito mais seguro, digamos assim, né? Como a gente tem um fluxo de dados maior, um volume de requisição maior, tanto em APIs quanto no próprio front-end, o conceito de segurança é algo muito importante hoje. E a gente já consegue ter várias ferramentas aí que ajudam até o próprio desenvolvedor mesmo a melhorar a questão do seu desenvolvimento, né? Uma dica bacana para quem está começando aí também. Gostaria de contextualizar aqui um pouquinho, que a gente está falando de bug, o Guilherme até explicou recentemente, mas de onde que
que surgiu isso, que a maioria do pessoal usa a expressão e não sabe de onde surgiu. Boa. Ela praticamente surgiu junto com a criação do fonógrafo, em Verdade. 1957 por Thomas Edison. Naquela época, vamos dizer, praticamente o primeiro celular, o primeiro recurso que a gente tinha de gravar e reproduzir áudio, que era através de um cilindro, passava vamos dizer assim, a reverberação da voz através desse cilindro e conseguia fazer a gravação ou reprodução de algum áudio. Só que no meio, o Thomas Edison estava fazendo os testes no fonógrafo, e no meio lá tinha um inseto. E com esse inseto, esse áudio dele passou a ser corrompido. Ele corrompeu, ele não conseguiu gravar. Desde então, surgiu o termo bug para alguns problemas em softwares ou em alguns, vamos dizer assim, alguns jogos também o pessoal está utilizando muito. Que é quando dá um bug, começa a aparecer umas coisas meio estranhas na tela. Que foi referente a isso. Porque bug, em inglês, é inseto. Então, por isso que surgiu esse nome. Mas foi por volta faz muito tempo, mas você vê desde então como a tecnologia evoluiu. Porque naquela época um pequeno inseto que causou assim, a perda de um áudio. Assim. Sim. Acho que só trazendo um contexto também, a gente falou acho que 2 ou 3 vezes aqui de API. E pra galera que não sabe, eu, como um bom programador de back-end agora, para explicar pra galera, a API, né? A sigla API significa Application Programming Interface. Em português, interface de programação de aplicativos, né? Muito utilizado no conceito de microserviços, que é uma coisa também para quem quer seguir carreira como dev, para dar uma olhada nesse termo de microserviços, onde existe a quebra, né, do código ali em várias pequenas partes, daí microserviços, onde você tem vários serviços ali exposto, né, num servidor web, e dividindo aí as requisições da sua aplicação nesses microserviços. É um conceito também bacana da galera estudar, porque antes a gente tinha tudo no monolito, digamos assim, né? Ficava tudo junto dentro de uma aplicação só, e isso também acabava ocasionando falhas de segurança, né? Você dividindo a sua aplicação em termos específicos, né, em APIs, a gente consegue dar um deploy daquela aplicação no servidor, ou seja, você publica aquela aplicação no servidor e ela vai ser usada só para aquilo. Então você tem várias aplicações que podem consumir aquilo e ela não vai fazer nada a mais do que ela foi projetada. Então é um conceito bacana também aí. Eu queria fazer essa pergunta pro Gustavo, que foi um cara que saiu de uma cidade do interior para ir trabalhar em São Paulo, que onde é hoje um dos maiores ramos aí. É o maior polo, né, do Brasil e um dos maiores do mundo em questão de tecnologia. Isso. São Paulo hoje é considerado o maior polo da América Latina até. E, cara, realmente há uma mudança assim, significativa. No mínimo significativa, né? Como a gente tá falando, eu comecei na UNET, então desenvolvendo na UNET. Assim que eu formei, né, eu me mudei para São Paulo para receber uma proposta boa de uma empresa muito grande. Tive o prazer de trabalhar lá. Gostei muito. E, cara, há uma diferença considerável, porque o mercado de TI, como a gente falou aqui, é muito grande e tipo, às vezes o mercado de TI, ele pune muito o desenvolvedor júnior. É o cara que acabou de sair da faculdade e tá ali pegando já projeto que tá dependendo dele. Então, assim, existem metodologias que hoje, se eu pudesse falar pro Gustavo de 2 ou 3, 4 anos atrás, falaria para ele estudar, a começar de metodologias ágeis, que a gente vê isso na faculdade, né, como Scrum. O Scrum hoje é a metodologia mais usada no mercado de trabalho, então assim, a gente trabalha em cima do Scrum, a gente tem datas aí para entregar as nossas aplicações divididas em sprint, e esse foi a primeira, não vou dizer dificuldade, mas a primeira diferença, a grande diferença que eu encontrei. Antes na UNET eu desenvolvi aplicações e como era um time fechado, beleza, a gente falava quando ficava pronto e quando ficava pronto a gente disponibilizava para a galera usar. E quando a gente assume um serviço dentro de uma consultoria, não é assim mais, né? O cliente ele dá um prazo, né? Na verdade a consultoria vende um prazo, né? Eu consigo te entregar essa aplicação até tal data, então até tal data tem que estar pronto.
E acho que a primeira coisa foi isso, né? Aprender a trabalhar com Scrum. E a segunda coisa, cara, foi ler bastante documentação, cara. Eu não tinha muita prática de ler a documentação original da linguagem, tanto de Java quanto em Angular. Porque a gente tem muito fórum na internet que ajuda muito. Santo Stack Overflow Salve! Pra quem é de TI, e ajuda muito, cara. Eu acho que não tem como você não olhar nisso tudo. Já resolveu muitos problemas meus e tenho a certeza que até o fim da minha vida irá resolver muitos outros, porque eu acho que TI, o bacana de TI é que existe uma comunidade. Então, se alguém já passou por aquele problema alguma vez, ele publica nesses fóruns e consegue contribuir para o conhecimento aí futuro de outros desenvolvedores. Mas, cara, ler a documentação original, ela ressalva muitas dúvidas ou caminhos que você não precisava de passar, né? Eu lembro quando eu comecei, teve vezes de ficar até 11 horas no escritório, porque, cara, tava batendo cabeça num bug, tipo, 6 caminhos a tomar, eu não sabia qual caminho que eu ia tomar. Mas, às vezes, se eu tivesse olhado um pouco a documentação antes, eu saberia o caminho certo. E em relação ao network também, cara, eu acho que isso é bem difícil para um cara que é de TI mesmo. A gente que vive em TI sabe disso. Acho que a maioria é meio antissocial, né? Isso. A maioria do o cara isolado, TI é bem isolado, o cara quer bater cabeça. Isso, quer resolver sozinho, e às vezes não é nem o caso, cara. Agora eu falei, existe uma comunidade que já passou pelo mesmo problema que você. É só você levantar a mão na dele ali, nas reuniões, e falar, gente, tô com tal problema, alguém pode me ajudar? Que às vezes, economizaria muita dor de cabeça, posso assim dizer. Eu acho que essas são as duas principais dicas que eu daria, cara, fora de estudo, mas essas duas principais, aprender as metodologias que você vai trabalhar. Na Scrum hoje é uma metodologia forte pra galera estudar. E a questão do networking também, cara. Saber onde pesquisar e saber pedir ajuda também é bem importante. Até sobre essa questão aí do Scrum, de aprender Scrum. Quem tiver interesse, se não me engano, eu não sei se ainda tá, mas no site da CertProf, você encontra lá uma certificação inicial, né, para quem está iniciando mesmo a aprender a metodologia. Você encontra lá uma certificação gratuita e nele também tem um documento lá de documentação mesmo de como vai ser toda a metodologia da certificação. Já fica como dica aí para quem tiver interesse em aprender. Muito bom, muito bom. Eu fiz, eu acredito que o Gustavo também fez essa certificação. Também fiz. Lá. Muito bom, cara. E hoje em dia, o Gustavo já falou aí, então é muito difícil você achar uma consultoria de TI que não trabalha com metodologia ágil, né? E a mais forte, né, melhor dizendo, a mais forte hoje no mercado, metodologia ágil, é a Scrum. Então não tem como correr muito disso, né? Tava gratuito lá, então não perde tempo não. Se tiver ainda, corre lá e faz isso logo. Sobre documentação também, que só fazendo um adendo aí o que você falou, até porque eu assino embaixo, né? Tudo que esse cara fala aí, esse cara é brabo. Mas às vezes também na utilização, sabe, de componentes. Hoje, mexendo com full stack, né? Então hoje eu faço back e front-end, né? Então eu hoje utilizo o Ionic, ele é fragmentado por componentes, sabe? Então às vezes você vai utilizar algum componente e você não sabe o que você tem que fazer, como que você importa aquilo no código, ou quais os atributos daquele componente, né? Porque o framework ele é isso, ele te ajuda a otimizar o seu tempo de desenvolvimento. Só que se você não souber utilizar o que você está se propondo a utilizar, né? Você vai bater cabeça, né? Igual o Gustavo disse aí. Você vai ficar quadrado, você não sabe para onde correr. Então até na documentação de componentes mesmo, é muito bom. Você pega lá o Angular Material, que é um componente à parte, se você lê lá na documentação, te traz uma base muito boa na hora que você está fazendo a utilização desse componente, na hora de você importar lá tanto no HTML,
quanto no TypeScript, né, que o Angular e o Ionic utilizam, que é um JavaScript tipado. Então, assim, você lê a documentação, cara, é fundamental. Até falando sobre essa parte de documentação, sempre tem cursos aí ensinando sobre tudo quanto é tipo de tecnologia, mas não tem lugar melhor para você aprender do que com quem desenvolveu, né, o serviço que você está usando. Sempre na documentação, se você está tendo algum tipo de problema, você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar a ler. Complementando tudo que já foi dito aqui, o pessoal deve estar se perguntando ainda o que é Scrum, que a gente explicou assim mais ou menos por alto. Ele é um framework que foi criado na década de 90 por duas pessoas, e ele tem praticamente assim o objetivo principal de estar solucionando problemas complexos de forma simples e criativa. É mais ou menos isso. E ele tem mais ou menos 3 ideologias, que é a questão da transparência, que praticamente tudo que já foi feito deve ser mostrado para o cliente final. Muitas vezes pode ser até mesmo para o gerente do projeto. Que é na parte também de expansão, que seria o seguinte: o cliente final, o usuário final, ele está acompanhando todo o processo de desenvolvimento, e no meio desse processo ele consegue opinar, falar, eu quero sobre isso. Não, essa tela aqui eu tô achando que não tá muito boa aqui, será que pode mudar? Que também é algo bom. E também a parte de adaptação. Alguns processos saiu do eixo ali, a gente consegue estar resolvendo ele no meio do processo de desenvolvimento. Então, assim, é um framework muito utilizado hoje, como até o pessoal tá falando até então, parece que é o mais utilizado hoje. Não posso dar certeza, não tô realmente no mercado. Os dois conseguem confirmar isso pra gente. Sim, cara. Hoje no mercado de TI, pelo menos em consultoria, Scrum é o mais utilizado. Pelo menos que eu vejo, né? Sim, acho que nas duas que eu passei também, sem dúvida, Scrum. Só o Scrum, na verdade. Scrum. Então, assim, realmente é algo que foi criado na década de 90 e hoje em dia tá sendo utilizado. E, novamente, eu vou voltar àquela parte da receita de bolo. É a receita de bolo. Seguindo os passos todos corretos. Claro, pode adicionar coisa? Pode tirar algumas coisas que você notou que não está sendo tão importante no momento? Pode. Ele é adaptativo. Cada caso é um caso, eu posso falar assim. Acho que fica até melhor para todo mundo entender. A questão é essa. Tudo é adaptativo. Então tudo você pode estar... isso aqui é fixo. Não é. Já vou te adiantar. É isso. O que um desenvolvedor full stack faz realmente e como que funciona. É meio que os dois mundos, né, da programação. Front-end e back-end, né? Só mais uma vez relembrando, você pega um site ali que você está enxergando ali é o front-end, e quando você clica num botão, por exemplo, você vai ter um back-end por trás. Esse botão aqui vai fazer tal ação. E isso ali, essa ação por trás, esse gatilho ali seria um back-end operando. Então, hoje o mercado chama o programador, o desenvolvedor que faz essas duas funções como full stack. Então, full stack nada mais é do que você ser um programador de front-end e ser um programador também de back-end, né? Eu, Gustavo, tenho uma aptidão ou gosto mais do back-end, né? Gosto mais de estar trabalhando por trás, mas é aquilo que a gente já conversou, cara. O mercado ele exige cada vez mais que você esteja completo. Então, igual já atuei, né, em demanda de front-end, tanto nessa consultoria quanto na antiga. Mais pra frente a gente pode até falar mais sobre isso. Eu, Guilherme, mais o Henrique, nós temos posso dizer, startup iniciando aí. Então, quando a gente vai desenvolver projetos nela, a gente precisa também atuar no front-end. Então, acho que seria isso. O programador full stack é aquele cara que atua tanto no front quanto no back-end. Ele faz tanto a parte visual quanto a parte da lógica ali por trás da aplicação. Interessante. E como que vocês, assim, vocês que estão aí no mercado aí da área, como vocês veem o mercado para quem é full stack mesmo, para quem tá quem tem essa capacidade, né? Porque a maioria dos programadores geralmente segue ou front-end ou back-end, como assim, uma especialização mesmo. É lógico que você tem uma área que você entende mais, que você gosta mais. Sempre aquela área que você é mais especializada. A área de aptidão, né? É igual o Gustavo falou lá, eu também prefiro back-end. Só que hoje em dia, eu acho que eu não sei se eu posso me dar um luxo de só desenvolver back-end, sabe? A vaga atual que eu tô atuando aqui, eu não fui contratado somente por back-end em específico. Eu fui contratado para fazer full stack. Então, assim, acho que com o passar do tempo,
ainda mais, né, as empresas elas vão procurar profissionais que o cara faz tudo. Ele faz o back e o front funcionar. Ele entrega, né, o projeto completo, digamos assim. Então, é bom isso aí. Agora, como desenvolvedor full stack falando, né, é bom porque você tem tudo que você precisa na mão. O Gustavo pode falar mais disso. O Gustavo, ele já atuou no projeto somente com back-end, por exemplo. Você tem algumas restrições, né? Você tem que esperar o front ficar pronto, ou o front vai te fazer uma chamada aqui para você testar, então você não tem muita noção, sabe? Agora aqui, como full stack, eu desenvolvo o back-end e depois meu front-end ele consome o próprio back-end que eu fiz, né? Então assim, você consegue evoluir demais. E isso aí é muito bacana, cara. Até tocando nesse ponto aí que o Gustavo tava falando sobre que acaba que o programador full stack ele tem uma boa visibilidade no mercado, mas até falando sobre isso, um ponto a ser ressaltado também é que não adianta ser o full stack que faz tudo, mas tudo meia boca. Independente você saiba tudo de mais de um tipo, tanto do back-end quanto do front-end, a ideia é você saber disso, mas saber bem, pelo menos o suficiente para ter um bom nível do que você está fazendo, né? Com certeza. Eu acho que o que geralmente ocorre, igual eu falei, é bom saber os dois, mas eu acho que assim, sempre tem que haver o foco na onde você mais gosta. Porque, igual eu falei, dentro da squad, cara, sempre vai ter uma divisão. Você não vai pegar um squad e os caras vão falar, mano, eu vou fazer full stack. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso se o prazo for muito flexível. Porque se o prazo for muito apertado, eles vão colocar um desenvolvedor para fazer front e um desenvolvedor para fazer só back. Para tentar acelerar esse desenvolvimento, para não ficar aquela história, o front não tem como começar porque o back ainda não tá pronto. Então a ideia é já startar os dois ao mesmo tempo para acelerar o desenvolvimento. Até eu imagino, não como um cara eu não desenvolvo realmente, mas eu imagino que não seja tipo exclusivamente tô aqui para fazer os dois em todos os projetos, mas sim que cada projeto, por exemplo, você é um full stack, mas não é porque você vai ficar para fazer tudo, mas sim que você tá ficando para fazer um pouco. Às vezes você vai estar no back-end em algum tipo de projeto, e outro projeto você vai estar no front. É meio que uma mesclagem disso, né? Acontece muito isso aí. Ou também acontece pegar tudo, cara. Assim, o mercado é muito flexível, né? Hoje toda demanda que eu pego é full stack, né? Mas sei lá, daqui 2 anos, não sei se vai ser assim. Muda muito. Mas eu acho que sim, mais importante do que falar de mercado, né? De renda, é bacana você desenvolver full stack pra você entender o projeto como um todo, sabe? O funcionamento do desenvolvimento como um todo. Você saber onde você está fazendo a requisição, né? Por exemplo, você está programando em front-end, você está fazendo a requisição. É interessante você saber para onde ela está indo lá no back-end, porque vai que um dia você precisa mexer, sabe? É interessante, é questão de conhecimento mesmo. Eu acho massa. Contextualizar aqui, pessoal, que é o seguinte: o Gustavo até mesmo falou de squad, o Guilherme também falou de squad. O que é squad? Ele é como se fosse uma extensão do Scrum, que a gente falou até pouco tempo atrás. Quem criou ele, curiosidade mesmo, tá até um dos canais onde este podcast está sendo disponibilizado, foi o Spotify. Então o Spotify ele utilizava o modelo de Scrum para poder fazer gerência de negócios, só que eles verificaram que o modelo de Scrum para eles não estava sendo muito bem adaptado. Então eles criaram um modelo próprio, eles adaptaram o Scrum, aonde eles reuniram por volta mais ou menos de 10 pessoas de turmas diferentes, de equipes diferentes, e cada um tinha uma certa autonomia. E eles nomearam essa nova framework de Squad, que é realmente uma extensão do Scrum. É isso aí. E agora mudando um pouquinho do assunto do que a gente estava falando, eu queria até comentar como a gente já trabalhou junto. Eu sei que principalmente o Guilherme já trabalhou com suporte. A gente queria
falar um pouco também sobre aquela parte, né, que sempre tem, e para todo mundo de TI, que é o usuário, né? O usuário usando tecnologia e causando A discórdia, aqueles... né? Sempre causando problema, né? Eu queria até saber de vocês se passaram alguns episódios aí interessantes para contar pra gente. Passamos, né, cara? Isso aí é o que mais tem, né? Eu acho. A gente trabalhou junto aí, tanto eu quanto vocês passaram maus bocados, entre aspas, né, com o usuário. A vida de Cara, suporte, suporte, né? acho que eu classificaria como a pior área da TI. Assim, e não por conta do serviço, sabe? Mas, infelizmente, as pessoas elas têm uma cultura de descarregar tudo no cara que tá atendendo o telefone, sabe? Às vezes o serviço que ela contratou tá passando por alguma falha, alguma instabilidade, alguma coisa assim, ou até mesmo parou de funcionar e ela tá no direito dela de fazer reclamação. A pior parte de trabalhar com suporte é a cultura, né, que, vou falar brasileiro, né, ele tem com descarregar a raiva dele toda no atendente, né, no quem tá falando lá com ele. Às vezes ele tá passando por instabilidade no serviço, às vezes parou de funcionar e ele tá no direito dele de fazer reclamação, só que ele esquece que é uma pessoa que tá do outro lado atendendo, né, cara, e aí o cara às vezes ele excede, né, o limite. Aí tem muitos casos engraçados. Teve uma vez que estava trabalhando com suporte em telecom, né? Então a gente prestava ajuda aí, né, quando a internet parava de funcionar, ou então quando a pessoa tentava acessar algum serviço e não estava dando certo, né? Enquanto era isso, tava bom, né? O problema é quando não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com a história. Eu me lembro que teve uma mulher uma vez que, cara, eu fiquei uns 30 minutos com ela na linha, me enchendo a paciência, porque ela queria que eu mandasse o técnico na casa dela para trocar a internet de tomada. Né? Lembrando que o técnico tinha acabado de ir na casa dela instalar e foi ela que escolheu a tomada para o técnico fazer a instalação. Né? E essa tomada tava com defeito. E a dona da casa mandou o cara instalar uma tomada que tá com defeito e ela tava me xingando porque o cara instalou uma tomada que tava com defeito. Aí é foda, né? É complicado. Aí nesse dia aí eu lembro que eu até me excedi com ela. Falei, uai senhora, mas uai. Soltei até um uai, né? Como um bom mineiro, né? Uai, mas a senhora quer que eu faça o quê? Se a senhora assinou aí a ordem de serviço pro cara fazer a instalação na tomada, a senhora autorizou ele a fazer esse serviço e agora tá reclamando. Cara, esse dia foi hilário, foi engraçado, a equipe tava lá, rachou de rir. Esse dia foi... Lembrou muito bem desse dia, foi um dos melhores momentos que eu já vi lá dentro. Suporte é foda, mano, você tá doido. Foi incrível, E você aí, Gustavo, tem algum episódio aí pra contar pra gente? Todo mundo que é dev, acho que sempre brinca aí com essa questão do usuário, porque realmente o usuário ele vai testar coisas na sua aplicação, ou ele vai tentar fazer coisas na sua aplicação que às vezes você que é desenvolvedor não pensou em fazer, né? Porque obviamente ele não tá do seu lado, ele não sabe para que a aplicação foi desenvolvida, então ele vai tentar usar ela da maneira que ele acha que ele tem que usar. Então aí fica uma dica aí também aí pros devs aí, ou para quem tá pensando em iniciar essa carreira. Cara, trate todos os erros possíveis da sua aplicação. Trate todas as maneiras possíveis de fazer qualquer coisa na sua aplicação, porque tenha a certeza absoluta, algum usuário vai tentar fazer o que você não pensou. Então, é importante ressaltar isso aí. É importante porque às vezes a gente desenvolve pensando de uma forma inteligente e intuitiva, né? Porque como a gente fez, você projeta a aplicação para fazer exatamente aquilo que está na sua cabeça. Então na hora de testar, você segue esse caminho. Você segue tudo para correr bem, né? E o usuário tem umas pérolas aí que ele consegue achar os trem onde não tem, né? Então é importante tratar isso aí mesmo. Se o Gustavo falou, é verdade. Até tem uma frase que o nosso
que é atual, ainda é supervisor do João, que foi nosso supervisor, que ele sempre falava que o problema da gente que vai mexer com TI é porque que é o nosso ex-supervisor aí, o Sandro, né, Guilherme? Isso. Que é atual supervisor do João ainda. Salve, Sandro. Salve, Sandro. Salve, Sandrão. Salve, Sandrão. Que o problema da gente que vai trabalhar com TI é que a gente quer se sair, que é porque é computador, né? É máquina, a gente gosta da máquina. O problema é que a gente esquece que quem vai usar a tecnologia é o usuário. Vai ter uma pessoa por trás ali usando a tecnologia para... Uma coisa que eu aprendi com todo esse tempo que eu tô lidando com pessoas é que é o seguinte: você tem um conhecimento técnico, você sabe como aquilo funciona, ou muitas vezes você desenvolveu, como é o caso do Gustavo Guilherme. Só que a pessoa não sabe. Isso é a mais pura ignorância. Não é porque ela não quer saber, é porque ela realmente não sabe. Um exemplo que eu posso dar é realmente da parte de rede, que é o que eu trabalho, que é o seguinte: o cliente entra em contato com a gente e fala, a senhorinha mais de idade, meu filho, eu tô tentando conectar aqui, mas não tá dando certo. Vai ver, o equipamento tá desligado. Não sabe. Não realmente. sabe. Ou então minha internet parou de funcionar, é só o Wi-Fi que não tá funcionando, aí o pessoal acha que é a mesma coisa. Mesma coisa. Até sobre isso, teve um episódio também uma vez que eu atendi uma senhora e ela me reclamando que tava tudo muito lento, que não tava funcionando direito. Mas tô verificando aqui, tô fazendo alguns testes, mas não tô identificando nenhum tipo de erro. Mas aonde tá o erro exatamente? É que eu tô tentando aqui editar um documento no Word e tá demorando demais pra carregar. Então, né, mas aí fica difícil eu te ajudar. Não tem nada a ver com a internet. Não é internet o problema, infelizmente. Aí não vou poder te ajudar com isso daí. Então, assim, sei lá, cara. A dica que, pelo menos, acho que eu posso dar pro pessoal, independente da área, é isso. É levar em conta que você tem o conhecimento, o usuário pode não ter. Sim. Então, assim, calma. Por mais que o cliente te xinga, mas que tudo. Você só vai mostrar pra ele o seguinte: falou, ó, o problema é esse, você tá fazendo isso, tem que ser feito dessa forma. O cliente não entendeu. Beleza, vai lá e faz pra ele. Mostra. No final ele vai perceber que o problema não é seu. Ele vai perceber que é um problema exclusivamente da ignorância dele. Não é porque ele não queria, é porque ele realmente não estava aceitando. Não sabia. Não sabia. Cara, pegando isso aí pro desenvolvimento de aplicação, eu acho que assim, é importante você fazer um design bonito, né, um layout estiloso, mas mais que isso, você tem que fazer um funcional, sabe? Algo que o usuário consiga entender sem precisar que ninguém explique ele. Ele pega e ele já consegue mexer e usar. Isso é muito importante. Nem sempre o que é bonito é realmente eficaz, o que a gente precisa, que é o eficaz, né? E tá aí o primeiro ponto, acho que de desenvolvedor, né? Antes de começar a digitar código, a fazer a aplicação por si mesmo, cara, você precisa entender o funcional. Se você não entender o que o cliente quer fazer com aquela aplicação, não adianta você começar a querer desenvolver ela, né? Você precisa então, acho que o funcional aí é uma parte muito importante. Verdade. O levantamento de requisitos. Isso. Né, Exatamente. Tanto os requisitos funcionais, quanto no caso é o que você pergunta pro cliente, né? O que você precisa que tenha essa tela? Não, eu preciso que tenha uma partezinha aqui pra me digitar o nome do produto, pra me poder cadastrar, eu preciso que tenha um botão aqui. Beleza. Quantos requisitos não funcionais, que é como cada coisa vai agir, né? Vocês que trabalham com isso entendem bem melhor do que eu. Sim. Às vezes isso aí é importantíssimo, João. Você tem que delimitar muito bem isso antes de começar a desenvolver, senão você vai ter um retrabalho imenso depois que você começar a fazer. Se você for preocupar com isso só depois, a taxa de retrabalho é enorme. E então, TI tempo importante. É dinheiro, né? Então, retrabalho tá perdendo dinheiro. Exato. Não só na parte de TI, hoje TI a tecnologia está em tudo quanto é área que você pensar. Você pensar que uma lâmpada hoje você já usa a internet, já tudo funciona.
tem alguma programação, alguma forma específica de funcionar. Nossa, Perfeitamente. vocês dois estão da área aí, eu só gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Me falaram uma vez que muitos desenvolvedores, antes de, claro, começar a desenvolver, eles pegam um papel e desenham como seria mais ou menos a interface do software e como seria também o funcionamento de cada coisa, justamente também para dar uma opinião para o cliente. Isso realmente acontece? Vocês sabem me falar? Tá. Ô, João, assim, hoje isso aí é bem fragmentado. De que forma? Você tem um cara que ele conversa com o usuário, Sim. né? Ele é o cara que entende todo o escopo e ele é o cara que desenha, entendeu? Então, na maioria das vezes, não em todo caso, tá? Mas ele já chega com a demanda bem especificada para o desenvolvedor. Por exemplo, hoje aqui eu não tenho contato com o usuário, então eu pego a especificação que alguém fez ao conversar com o usuário, né? Então aí nessa especificação pode ter imagens, né, de como o cara pensou em fazer a tela, e tudo detalhado de como que vai acontecer. Então é mais ou menos por aí. Agora, se você for ter um contato direto com o usuário, aí sim é importante você fazer um wireframe, né, que é aquele conceito de fazer aquela página toda em preto e branco, com aqueles quadradinhos, só que é só para o cara ver onde vai ficar, né, para o usuário entender onde vai ficar cada componente na tela. Então isso é muito importante para que você desenvolva aquilo que ele está querendo, entendeu? É lógico, você pode propor algumas melhorias e tudo mais, mas tem que sair o que o usuário quer, né, no final das contas. Então isso aí é importante, você desenhar, mostrar para ele entender o negócio. Eu acho que a abstração, como o Guilherme falou, ela é muito importante, né? Como é que funciona isso hoje? Hoje, como dev mesmo em uma empresa multinacional, eu também não tenho esse contato de desenhar, né? O máximo que a gente faz é um kick-off ali, que é uma reunião que a gente faz de entendimento funcional, onde a PO, que é mais um componente aí do framework Scrum que a gente falou lá atrás, onde a PO vai passar para a gente a parte funcional. Então ela já chega com a ideia pronta, fixa. Isso é uma premissa muito importante, né? A ideia, quando ela chega para o desenvolvedor, ela não pode ser mudada mais. Né? Se a PO passou aquilo para o desenvolvedor, é aquilo. O desenvolvedor vai fazer aquilo e depois que ele acabou a implementação, aí sim, se quiser adicionar ou modificar alguma coisa, a PO levanta uma nova, como eu posso dizer, uma nova demanda ou uma nova especificação, assim, por assim dizer, para o desenvolvedor atuar, né? Então, como carreira hoje de dev, a gente entende por isso, né? A gente já chega pra gente o que fazer bem delimitado. Agora, fazendo o merchan aqui também, né? Eu, o Guilherme e o Henrique, como eu já falei, nós temos uma startup por fora. Quem quiser contratar e procurar a gente, nós temos aí a Bycoder, que faz desenvolvimento de vários serviços aí por fora. Quando a gente vai oferecer um projeto para um cliente, aí sim, como a gente não tem um time tão bem definido, a gente precisa também assumir esse papel. Aí, como o Guilherme mencionou, vale desenhar tudo para o usuário entender muito bem o que vai ser feito, para não ficar dúvida antes de começar por si só o desenvolvimento, né? Entendi. Só tirando uma dúvida aqui, o PO ou a PO seria como se fosse um gerente do projeto? Não, ele é o cara que troca ideia com o usuário. Resumindo assim. Entendi. Ele é o cara que monta a demanda. Vamos poder dizer assim, é o cara que especifica tudo que o usuário quer. Um exemplo, eu vou fazer a tela A para o usuário João. Então eu vou conversar com o usuário João, o que ele pretende ter na tela A, o que a tela A tem que fazer. Então aí eu vou especificar isso tudo e passar pro meu time de desenvolvimento. Essa é a função do PO aí. João, no framework Scrum, cara, só complementando, quem tem mais poder no projeto de decisão, sim, é a PO. A gente tem o Scrum Master, que é uma figura de cargo mais elevada às vezes, mas ele tá ali só para cumprir as normativas, né? Garantir que a reunião dure só 15 minutos e outras essas coisas, mas a definição de projeto mesmo, ela parte da PO, né? A PO quem tem a palavra final, digamos assim. Entendi.
Beleza. Julian, você quer complementar mais alguma coisa? Não, cara, deu pra pegar uma boa ideia aí. Eu acho que é isso até, né? Esse podcast aqui foi um papo bem da hora, um tempo bem bom, e até porque a gente ainda quer gravar mais alguns episódios com esses caras aí pra tirar mais coisas deles Então, ainda. só já convidar, né? Aproveitar. Já vamos deixar aqui o convite que daqui a algum próximo episódio vão estar aí de novo pra trocar uma ideia com a gente, se eles toparem, né? É isso, tá mais que aceito, cara. Tá mais que aceito. E eu, já aproveitando o momento também, mais uma vez para agradecer isso aí. Foi um prazer imenso estar estreando nisso aqui. E parabenizar vocês aí também pela iniciativa. Eu tenho muita certeza que vai sair uns conteúdos muito bacanas aqui para quem gosta da área. Vai vir coisa muito boa pela frente. Então, pessoal, sigam aí, fiquem atentos, que vai vir coisa monstruosa aí pela frente. Parabéns pros dois. Muito obrigado aí. Eu já muito a agradecer, porque, como eu disse, a gente tinha até outras pessoas para gravar, mas o que a gente queria mesmo que fosse ali o start desse projeto é vocês dois, que tipo assim, foram dois caras que fizeram parte realmente ali da nossa vida, da nossa carreira, né? Principalmente ainda mais o Guilherme, que trabalhou junto com a gente, teve um bom tempo aí junto com a gente, e depois trouxe o Gustavo pra junto aí que foi dois caras com quem eu aprendi muita coisa, que eu não sou bom em programação principalmente, não é o meu foco, apesar de que até já vou deixar aqui uma coisa que eu tô iniciando aí essa semana, um desafio que é o 100 Days of Code, que são 100 dias codando, pelo menos 1 hora por dia, para aprender algum tipo de linguagem. Fica aí o desafio para quem quiser seguir também. Massa, hein? Que é um projeto aí, só vocês pesquisarem aí pelo site aí 100 Days of Codes, que tem uma galera aí no mundo inteiro fazendo, que é uma iniciativa muito da hora. Então é isso. Tem mais alguma coisa aí para falar, pessoal? Eu só queria agradecer também, velho, ao João, agradecer também ao Julian aí. Cara, eu também me sinto honrado por estar estreando isso aqui também. Acredito muito que isso aqui vai dar certo. Acho que a área de TI precisa de um bate-papo aberto, assim, até para apresentar a área para pessoas que não conhecem. E, cara, quando eu puder voltar, tô aí, cara. Vai ter vários convites aí ainda. Tem duas coisas que a gente gosta, é conversar e beber coca. É isso aí. Podia Tamo ser uma junto. cerveja. Tamo né? junto. Valeu, pessoal. Obrigado, é isso. Até mais. Até. Valeu, falou. Só não esquece de segue lá no Instagram. Lembrando, tecno.hacking. Perfil comercial, tecno.hacking@outlook.com. Precisando, só entrar em contato com a gente, a gente tá à disposição. Chama lá no direct, a gente vai estar lá para trocar uma ideia, mandar qualquer tipo de pergunta. Ou manda lá um salve lá que a gente dá um salve aqui no. Também. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal.